Boa madrugada, estou aqui em atividade para trazer a mensagem da continuação da história da bênção de José. Que Deus o abençoe, todos vocês, os proteja e os livre de todo o mal. Deus esteja com todos vocês. No capítulo 42. Continue assistindo meus vídeos e curtam e comentem, porque já li a Bíblia e agora estou lendo de novo. Já li ela de Gênesis, Apocalipse e agora estou lendo ela de novo, para que vocês venham entender e compreender o verdadeiro Evangelho. Fiquem até o final dos 66 livros da Bíblia Sagrada. E que também, aonde José ele foi abençoado por meio do sofrimento que ele passou, as aflições, os problemas, que não que ele causou problema, mas que o chamado dele fez com que seus parentes que tivessem ao seu derredor fossem contra ele. Não quiseram, não aceitaram os sonhos de José. O que Deus tinha para fazer na vida dele. Porque Deus ele é onisciente e onipotente. Ele é. Deus ele sabe de tudo, vê tudo, conhece todos e vê o que todos estão fazendo. Porém, a minha vontade é a mesma vontade de Deus, que todos venham ser salvos. Como Deus, ele enviou o seu Filho, o Messias, chamado Cristo, para que todos que nele venham crer, não venham perecer, mas venham ter vida eterna. Então, a continuidade do livro de Gênesis, capítulo 42, a história da bênção que Deus tem na vida de José. Como no tempo de hoje, ele tem na vida de todo aquele que crê em Jesus de Nazaré, ou melhor, o Messias, chamado de Cristo, o Filho de Deus. Capítulo 42. Os irmãos de José vão até o Egito. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Versículo 2. Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Nós estamos sem nada para se alimentar. E vocês estão aí parados, sem fazer nada. Vão no Egito, lá tem bastante alimentos. Comprem e tragam para cá os alimentos.
para nós nos alimentar, porque senão nós vamos morrer de fome. Versículos 3. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimento. Versículo 4. Mas antes do versículo 4, eu quero dizer para vocês que eles se arrumaram, seus animais, arrumaram seus animais, sua carruagem, e foram até o Egito, a esperança de comprar alimentos, um sustento para ele e os filhos deles, para a casa deles. Não deixou, versículo 4, mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Ele pensava assim: já perdi meu filho José, não posso perder mais Benjamim, o meu filho mais novo. Um pouco com o nariz gripado um pouco, mas é assim mesmo. E no versículo 5, os filhos de Jacó foram comprar mantimento. José junto com outras pessoas, porém José lá no Egito, sendo governador no Egito. Pois em todo o país de Canaã havia fome. Verso 6. Como governador do Egito era José, que quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Versículo 7. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Ele lhes perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã? Responderam: queremos comprar mantimentos porque temos fome. Estamos entrando em decadências, mas queremos sair dessa decadência. Viemos comprar mantimento para nós, nosso pai e nossa família. Versículo 8. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Versículo 9. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Versículo 10. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Versículo 11, perdão. Somos filhos de um mesmo Pai. Nós não somos espiões.
Senhor, somos gente honesta, mas por que fizeram isso com José? Por que vocês fizeram isso comigo? Agora estou aqui, vocês estão aí me pedindo ajuda. Aos meus pés, prostrados-se aos meus pés, igual no sonho que eu contei para vocês, e vocês não acreditaram em mim. José só não falou assim para os seus irmãos. Versículo 12. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Verso 13. Eles disseram, nós moramos em Canaã, somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. Perdão, mas não deixei de gravar o vídeo, só por causa dessa gripezinha, não deixo não. Tenho que continuar a fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 14. Porque se eu não fazer a vontade do meu Pai que está no céu, outro virá e fará por mim. Mas eu tenho que continuar a fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 14. José respondeu: é como eu disse, vocês são espiões. Versículo 15. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Versículo 17 e versículo 16. Quer dizer que José tinha planos de ver Benjamim e que também iria prender o seu filho, os seus irmãos. Ele ia prender os seus irmãos para que pudesse ver Benjamim. Mas ele não prendeu todos. Não prendeu todos, não. Verso 16. Somente um de vocês irá buscá-lo. Mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões, juro pela vida do rei. Aí eles ficaram agoniados, desesperados. Se ele nos prender, quem vai levar mantimento para o nosso pai? E os outros? Estamos sem nada. Versículo 17. E os pôs na cadeia por 3 dias. Versículo 18. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Verso 19. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Verso 20. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade.
e se estiverem não serão mortos. Eles concordaram. O José falou assim com os seus irmãos, deixaram eles soltos, por causa que o próprio José já sabia, já tinha em mente que não só eles iriam, mas tinham que voltar de novo a comprar mantimento, porque em toda a terra faltava, somente no Egito que não faltava cereal, o mantimento. A terra estava seca, não produzia. Porém Deus não mandava chuva para abençoar a terra, para o povo venha se plantar e ter colheitas e semeaduras. Por isso que causou a seca em toda a terra. Em toda a terra e em todos os 4 cantos do mundo faltava mantimento. E todos iriam comprar o mantimento no Egito. Porque não chovia. A terra não era abençoada para produzir, para que venha a haver plantações, para o povo plantar e para o povo colher, para ter semeaduras e colheitas. Verso 21. E disseram uns aos outros: de fato nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão José. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nós importamos por isso. Agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. Estamos pagando pelo preço. É o preço que fazemos com o nosso irmão, que fizemos com o nosso irmão José. Esse é o preço. Não sabemos aonde habita, não sabemos aonde ele está, não sabemos se ele está morto ou vivo. E agora estamos pagando por esse ato que fizemos com ele, nosso irmão José. Porém nós não devíamos ter feito isso com ele. Porém nós devíamos ter ouvido ele. Porém nós devíamos ter escutado ele. E nós não estaríamos aqui. Versículo 22. Mas tudo isso era planos de Deus, para que viesse a acontecer na vida de José, a ele se tornar governador do Egito, para ajudar a sua própria família. E não somente sua própria família, todos que chegavam para ir comprar mantimento no Egito tinham que ir até José. E o próprio José era quem vendia os mantimentos para o povo. Verso 22. Rubem disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Verso 23. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. Tem que haver pessoas que interpretem o idioma, a língua do outro. Quando o outro fala na sua própria língua, outro que não sabe o idioma dele, mas tendo outro por perto que sabe o idioma, aí fala o que ele está dizendo para o que não sabe. Versículo 24. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Versículo 25. Os irmãos de José voltam para Canaã. José mandou que os empregados
enchessem de mantimento os sacos que os irmãos haviam trazido, e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-os nos sacos de mantimentos, e também que lhes dessem comida para a viagem, e assim foi feito. Versículo 26. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Versículo 27. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. Verso 28. Ele disse aos irmãos: Vejam, meus irmãos, só o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Porque quando nós tivemos que voltar lá de novo, quando não tiver mais mantimento, nós vamos voltar lá de novo para comprar mantimento lá no Egito, porque somente lá é que tem os mantimentos para nós comprar, para nos alimentar. Eles vão nos prender e talvez até nos matar por causa desse dinheiro que está na boca do seu saco de mantimento. Verso 29. Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles, e disseram, versículo 30, aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Verso 31. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões, meu Senhor. Versículo 32. Somos ao todo 12 irmãos e filhos do mesmo pai, mas um dos nossos irmãos desapareceu, e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. Versículo 33. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para as suas famílias, que estão passando fome. Versículo 34. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Versículo 35. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com o seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Pensaram: os soldados do Egito, os egípcios, vão vir aqui e vão nos prender e nos levar presos. Eles vão vir aqui. Mas não foi bem assim. José tinha feito todo esse plano para que pudesse ver o seu pai mais uma vez, bem pertinho deles. E eles também. Versículo 36.
Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos, é? José não está com a gente e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim, é? E quem sofre com tudo isso sou eu. Pois já perdi José, não está mais comigo, e agora, se eu perder Benjamim, eu vou morrer de remorso, de tristeza. Não posso perder Benjamim. Verso 37. Aí Rubem disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim, eu o trarei de volta para o Senhor, meu pai. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos, meu pai. Versículo 38. Jacó respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Porém Jacó respondeu assim, porque era velho, avançado muito na idade. E ele respondeu assim: não vou deixar que me levem Benjamim, o meu filho. Não vou deixar. Os irmãos de José voltam ao Egito. Capítulo 43. A fome continuava muito grande em Canaã. Versículo 2. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem, meus filhos, ao Egito e comprem mais um pouco de alimentos para nós. Versículo 3. Mas Judá lembrou: aquele homem deixou bem claro que se o nosso irmão não fosse junto com a gente, meu pai, ele não nos receberia mais. Versículo 4. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o Senhor, meu pai. Versículo 5. Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: eu só os receberei se vocês trouxer o seu irmão mais novo, Benjamim. Versículo 6. Jacó disse: porque vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim, meus filhos? Por que vocês deixaram isso? Porque vocês fizeram isso? Porque foram dizer ao tal homem que tinham outro irmão. Versículo 7. Eles responderam: aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos de responder às perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão? Versículo 8. Aí Judá disse ao pai: deixe o rapaz por minha conta, nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Versículo 9. Eu fico responsável por Benjamim.
Se eu não o trouxer de volta são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Versículo 10. Se não tivéssemos demorado, tanto já teríamos ido e voltado 2 vezes. Versículo 11. Então o pai disse versículo 11. Então o pai disse, já que não existe outro jeito, façam o seguinte, ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem. Levem os melhores produtos desta terra. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiaria, nozes e amêndoas. Versículo 12. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos de vocês, que vocês trouxeram. Devem ter havido algum engano. Versículo 13. Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Versículo 14. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão e Benjamim voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Nada. Continuarei triste, preocupado por vocês. Versículo 15. Assim os filhos de Jacó pregaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Versículo 16. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa: leve esses homens até a minha casa, mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje ao meio-dia. Versículo 17. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar, vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Verso 19. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador. Verso 20. Por favor, Senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. Versículo 21. Porém, quando chegarmos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos e, na boca dos sacos, cada um encontrou o seu dinheiro, sem falta nada. Trouxemos esse dinheiro de volta. Verso 22. E também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimento. Verso 23. Aí o administrador respondeu: fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu
Recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Versículo 24. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Versículo 25. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José. Quando ele visse ao meio-dia, pois já sabia que iam almoçar ali. Versículo 26. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Do mesmo modo que eles se ajoelharam no sonho que os feixes deles no campo, quando José sonhou, se prostrava diante dele, eles faziam todas as vezes que iam falar com José. Se prostravam aos pés de José. Sinal de respeito, referência, humildade. Versículo 27. José perguntou: como ia passando, e depois disse: e como vai o pai de vocês? Aquele velho de quem me falaram, ele ainda vive? Eles responderam: o seu humilde criado, o nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. Versículo 29. José olhou em volta e, quando viu Benjamim, o seu irmão, por parte de pai e mãe, disse: é esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. E eles disseram sim. Versículo 30. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Versículo 31. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. E disse: sirvam o almoço. Versículo 32. Se viram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Versículo 33. Os irmãos se assentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados. Versículo 34. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José, e deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que aos outros. E eles
beberam com José até ficarem alegres. Mesmo seus inimigos que foram, José o acolheu em sua casa, os acolheu e colocou eles do lado dele, deu comida, deu água, deu vinho, deu tudo a eles. Irmãos que é irmãos de verdade, faz isso. Não tem inimigos. Porém, uma família nunca poderia ser desunida. Porém, em uma família nunca poderia ter contendas, brigas, desavenças, intrigas e ódio. Porém, em uma família sempre poderiam ser unidas uns com os outros, e nunca poderia ter desrespeito, contendas, brigas, invejas, intrigas. Essas coisas provém do diabo, não provém de Deus. Deus quer tudo, quer todos unidos, os seus filhos unidos, seus servos obedientes, seus filhos obedientes, que o obedecem, unido. Todo aquele que faz a vontade de Deus, ele tem que ter a temperança que José teve. José não foi vingativo. José não se vingou dos seus irmãos por causa do que eles fizeram com ele, o jogando naquele poço e o tirando daquele poço e os vendendo para os ismaelitas, e os ismaelitas vendendo-o para Potifar no Egito. Ele não se vingou. Porém, José, ele foi caluniado pela mulher de Potifar no Egito, porque ela queria ele de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas ele não se entregou, não deixou se vencer. Ele não foi contra a vontade de Deus, porque não era a vontade de Deus. Porém, ele revelou os sonhos do padeiro e do copeiro no Egito. Deu certo. O padeiro morreu. O copeiro, que servia o vinho ao rei, voltou a ser de novo ao seu cargo. Ele voltou de novo. Foi erguido de novo o seu cargo, a servir o rei de novo. Aí então, no Egito, o rei sonhou, mandaram buscar José para adivinhar os sonhos. Deus deu o dom a José de adivinhar os sonhos. E José disse: não sou eu que interpreto os sonhos, é Deus quem dá do seu espírito para a interpretar o sonho. Todo aquele que faz a vontade de Deus e o teme e o obedece tem o Espírito de Deus. Aquele que desobedece não tem o Espírito de Deus. Então José passou tudo isso, todas essas coisas, porém não reclamou, ficou firme e foi fiel e obediente a Deus.
Todas essas coisas só aconteceu na vida de José por causa da obediência que ele tinha a Deus e o temor que ele tinha a Deus. E muitos dos crentes hoje, nessa época, ainda pensam que é do jeito deles, como eles querem. Vivem intrigados, com desavenças, intrigas e brigas. Jesus ele tem deixado bem claro, uma casa dividida, ela não subsistirá, porém ela cairá, porque está em brigas, em contenda, em desavença. Ela não cresce, ela cai, ela não prospera, nada dá certo. Então, temos que, você que acabou de assistir agora a leitura, de assistir o vídeo e ouvir a leitura, pense bem melhor. Pensem bem melhor, porque o Evangelho não é o Evangelho que pregam por aí. Um Evangelho que há contendas e brigas. Ainda dizem que tem o Espírito Santo de Deus. Não tem. Jesus deixou bem claro para que todos venham entender que não é do jeito deles, é como Ele quer. Aprendam comigo, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Porém, se você não é manso nem é humilde, você não aprendeu com Ele. Você aprendeu com o mundo. Você aprendeu com o mundo. Porém, se você é manso e humilde, você aprendeu com Jesus. E se você não aprendeu com Ele a ser manso e a ser humilde, é preciso você conhecer o João 8, capítulo 8, versículo 32. Conheçam a verdade, conheçam. E essa verdade, quando vocês conhecerem, elas vão libertar vocês. Só a verdade liberta, que a verdade é Jesus. Então, agora a gente vamos para o capítulo 44. O corpo de José. Porém, José morre no Egito e é sepultado no Egito. Capítulo 44. O corpo de José. Depois disso, José deu ao administrador. O corpo não é o copo. Perdão, é o copo de José. Perdão, é o copo de José. Versículo, não tem versículo primeiro, mas a mensagem começa no capítulo 44. Depois disso, José deu ao administrador
da sua casa a seguinte ordem: encham de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponham na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E no versículo 2 está escrito assim: e na boca do saco de mantimento que pertencem ao irmão mais moço, ponham o meu copo de prata junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo os irmãos de José saíram de viagem com os seus jumentos. Versículo 4. Foram embora para suas casas. Versículo 4. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estava longe, José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daqueles homens e, quando o alcançar, diga o seguinte: porque vocês pegaram o bem com o mal? Porque vocês pagaram o bem com o mal. Versículo 5. Porque roubaram o copo de prata do meu patrão. Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Versículo 6. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, versículo 7, eles responderam: porque o Senhor está falando desse jeito, nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessa. Nós não roubamos ninguém, nós não somos ladrões, somos compradores, somos mercadores. Versículo 8, nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então, por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Versículo 9. Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. Versículo 10. O administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo, os outros poderão ir embora. Versículo 11. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão e cada um abriu o seu saco. Versículo 12. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo do mais velho até o do mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Versículo 13. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Versículo 14. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Versículo 15. Aí José perguntou: por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Versículo 16. Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos
e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. Versículo 17. José disse: de jeito nenhum, eu nunca farei uma coisa dessa, só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Judá pede em favor de Benjamim. Versículo 18. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. Versículo 19. O Senhor perguntou: vocês têm pai ou outro irmão? Versículo 20. Nós respondemos assim: temos pai já velho e um irmão mais moço, que nasceu quando o nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo e o seu pai o ama muito. Versículo 21. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho, porque desejava vê-lo. Versículo 22. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse o seu pai, morreria. Verso 23. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Versículo 24. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Versículo 25. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mantimentos. Verso 26. Nós respondemos: não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos ser o nosso irmão mais moço for junto com nós. Versículo 27. Então o nosso pai disse: vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Versículo 28. Um deles já me deixou, eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. Versículo 29. E se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. Versículo 30 e 31. As respostas do 30 está no 31. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz. E nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho demais. Versículo 32. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Versículo 33. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz e permita que ele volte com os seus irmãos. Versículo 34. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Judá se humilhou, implorou pela liberdade de José,
pela liberdade de Benjamim. Judá se humilhou, implorou que Benjamim não ficasse preso. Mas na verdade, José não queria fazer de Benjamim escravo. Queria Benjamim pertinho dele, junto dele, na casa dele. José quis que Benjamim ficasse com ele. José conta quem é. Capítulo 45. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui, por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Vocês encontram essas verdades, essas passagens bíblicas no livro de Salmos, no 115. Número do 115 de Salmos, vocês encontram lá. Versículo 2. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. Versículo 3. José disse aos irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Eu quero ver o meu pai. Ele está vivo? Está com saúde? Eu quero ver meu pai. Eu tenho muita saudade do meu velho pai. Eu quero ver o meu pai. Como ele está? E no versículo 4 está escrito assim: e José disse: cheguem mais perto de mim, meus irmãos, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Vocês me venderam, meus irmãos, para os ismaelitas, vocês lembram? E eles me venderam aqui para o Egito e agora eu estou aqui servindo vocês. Eu estou servindo vocês, não é vocês que estão me servindo. Sou eu que estou os ajudando. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês. Olha, agora não fiquei tristes nem aborrecido com vocês. Eu não fiquei triste nem aborrecido com vocês, mesmo por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Entendam. Deus levantou todos os seus filhos para ajudar uns aos outros, para entender e compreender uns aos outros, para estar um do lado dos outros, e não para estarem brigando, e para amar uns aos outros nas dificuldades, nos problemas, nas angústias. Versículo 6. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Versículo 7. Deus me enviou na frente de vocês, meus irmãos, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes aqui nesse país. Versículo 8. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. José entendeu que tudo que passou foi permissão de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele. E tem muitos que não percebem. Andam brigando por aí, discutindo por aí, intrigados uns dos outros.
não são convertidos, não são cristãos, apenas são brigões. Versículo 9. Agora voltem depressa para casa, digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez, meu pai, governador de todo o Egito, meu pai. Sou eu quem estou ajudando todos vocês agora. Agora vocês acreditam em mim? Venham me ver logo, não demorem. Venham logo, meu pai. Com todos que estão aí com o Senhor. Venham todos. Eu estou de braços abertos, esperando todos, meu pai. Todos, não. Eu não fiz acepção de ninguém. Eu não abandonei nenhum de vocês, meu pai. Apenas passei esse tempo todinho aqui no Egito trabalhando, meu pai. Fui preso, mas estava aqui trabalhando. Eu estava aqui agora, estava preso, mas agora estou trabalhando agora para o rei do Egito. Eu sou o alto governador de todos, menos do rei, meu pai. Mas sou bem-sucedido aqui no Egito. Venha-se embora para cá, porque estou de braços abertos, esperando todos vocês. Versículo 10. O Senhor morará na região de Gósen, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. Versículo 11. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. Versículo 12. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem vir, que sou eu mesmo, José, quem está falando. Venham embora para pertinho de mim. Sou irmão de vocês e sou seu filho, meu pai. Versículo 13. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto, vão depressa. Não demorem e tragam logo o meu papai para cá, para pertinho de mim. Versículo 14. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar, e abraçando com José, Benjamim também chorou. Versículo 15. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Verso 16. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. Versículo 17. O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Versículo 18. E me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Versículo 19. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças. Nenhum vem de pé, nenhum vai chegar aqui cansado no Egito. Pequenas e também o pai deles. Traga as crianças pequenas também e o pai deles. Versículo 20. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Verso 21. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu a carretas como o rei havia mandado, e mantimento
para a viagem. Verso 22. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de pratas e 5 mudas de roupas. Verso 23. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Verso 24. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: não briguem pelo caminho. Verso 25. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Versículo 26. Então lhes disseram: José está vivo, meu pai. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. O meu filho é o governador? Oh, glória! Oh, aleluia! É ele que está nos servindo? Sim, meu pai, é ele. Versículo 27. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado, feliz da vida. Jacó ficou. Versículo 28. E disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Aleluia. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que já assistiram esse vídeo, curtam e comentem e deixem seus likes. Amanhã, pela madrugada, estarei aqui de novo, trazendo a mensagem para vocês compreenderem e entenderem. Amanhã eu leio o capítulo 46. Amanhã. Todos vocês agora fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo. Amém.